Meus queridos irmãos, muito boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de deixar registrado aqui a minha gratidão, mais profunda gratidão, por esta abençoada oportunidade de estar aqui com os irmãos, particularmente nesta ocasião tão singular para a igreja, né? 50 anos. É uma grande bênção e poder compartilhar isso com os irmãos é de fato um grande favor do Senhor para a nossa vida. Digo para a nossa porque para mim, Sinara e José. Então, esse agradecimento é em nome da nossa família mesmo, tá bom? Não se esqueçam de orar por nós, é o pedido que sempre faço. E lembrem-se do convite que eu vos fiz, de, se Deus permitir, conhecerem o Piauí. Tá? As portas da nossa casa estão abertas, nosso coração, nossa igreja, nosso seminário. Espero que um dia possa receber algum de vocês lá. Tem gente de lá vindo para cá, eu espero que vá gente daqui para lá também. Conversava agora há pouco com um irmão, ele disse que não quer voltar mais lá não, né, meu irmão? Muito quente, não é? Mas depende do período que você vá, tá certo? Dependendo do período, você vai passar bem lá, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, tá bom? Então, muito obrigado mesmo, pastor, conselho, muito obrigado, carinho dos irmãos, junta diaconal, toda a membresia, bendito seja o Senhor por esta igreja. E continuaremos em oração por cada um dos irmãos para que esse trabalho continue crescendo e se fortalecendo aqui nessa cidade, nessa região também, tá bom? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Certamente uma das coisas que essa igreja tem por convicção é o fato de que Deus tem sido gracioso com o seu povo, não é verdade? Ao longo de toda essa história, desses 50 anos, não há como olhar para trás e não contemplar a boa mão do Senhor sobre esta igreja. Fato é que estamos aqui hoje comemorando esses 50 anos de existência. E quando nós tomamos a Escritura Sagrada e vemos aquelas pessoas que tiveram noção do que Deus fez por elas e nelas, também temos a noção daquilo que elas passam a desejar que Deus faça através delas. Deixe-me dar um exemplo disso. Quando nós lemos Marcos capítulo 5, vemos ali um homem que estava endemoniado. Creio que os irmãos lembram desse evento. Ninguém podia se aproximar dele, ele vivia à margem da sociedade, nos sepulcros, muita violência, ninguém podia prendê-lo. Mas um dia Cristo chega àquela cidade, e particularmente diante daquele homem. A princípio ele resiste, mas finalmente o Senhor Jesus Cristo, demonstrando o seu poder, a sua autoridade também sobre os anjos maus, faz com que aquele homem tenha a restauração da sua vida ali posta. E aquele que andava despido agora estava assentado, vestido e conversando. E ele tem noção disso. E o desejo dele é de seguir a Cristo Jesus. Cristo vai se ausentar e ele pede ao Senhor Jesus Cristo que pudesse acompanhá-lo. Cristo disse: não, você vai ficar aqui. Com isso eu quero dizer aos irmãos que quando nós temos noção do que o Senhor Deus fez por nós, a resposta mais adequada, além da gratidão, é o desejo de permanecer na presença de Deus e servi-lo. Porque nós sabemos quem é o nosso Deus, o que Ele fez por nós. E a resposta a essa graça é de serviço, de adoração a Ele. Eu queria que nós lêssemos, portanto, esse texto de Josué capítulo 24, tendo isso em mente. Aqui nós temos um homem, já no final da sua vida, depois de uma longa jornada de serviço ao Senhor, debaixo da graça de Deus. Aqui nós temos ele falando as suas últimas palavras ao povo do Senhor. Logo em seguida está o relato da sua morte. E pasmem, o que ele traz à memória é exatamente o seu compromisso de servir ao Senhor, mesmo velho,
Vamos ler a palavra do Senhor? Josué 24, farei a leitura a partir do verso de número 14. Diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Agora veja a fala dele. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Ó Deus maravilhoso, te bendizemos por ter a tua palavra em nossas mãos. Te bendizemos por estarmos aqui em culto ao Senhor, de fato aproveitando o nosso tempo do modo mais sábio, remindo o tempo. E agora assentados, ó Deus, quedados aos teus pés, como Maria esteve, queremos receber a melhor parte, a qual não nos será tirada. Abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, prepara o nosso coração e a nossa mente para ouvir a tua voz, recebê-la com alegria, com fé, com esperança, com o desejo ardente, ó Deus, de sermos transformados pelo Senhor e assim conformados à imagem do teu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toma-nos nas tuas mãos, ó Deus, a começar em mim. Em Cristo oramos com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos, eu creio piamente que servir a Deus é de fato uma expressão da compreensão da ação graciosa de Deus na nossa vida. Como acabei de citar o exemplo daquele endemoniado gadareno, quando ele foi alcançado pelo Senhor, a sua resposta imediata não foi contar aos seus, não foi sair festejando, mas dedicar-se ao Senhor. Ele queria seguir a Cristo Jesus, ele queria servir a Cristo, e o fez obedientemente na medida em que o próprio Senhor Jesus Cristo disse para ele: permaneça aqui. A história nos conta que aquele endemoniado tornou-se um grande missionário ali na região chamada Decápolis, a partir da graça de Deus na vida dele. E esse é um dos muitos exemplos que nós temos na Escritura de pessoas que foram alcançadas pelo Senhor e que entenderam que uma vez que foram salvas por Ele, a sua missão seria, a partir daquele instante, servir ao Senhor. Não é estranho, portanto, perceber que Josué, nessa última parte do livro, enfatiza duas palavras nessas últimas sessões. A primeira delas é Senhor, o Deus do pacto, Yahvé. Você vai observar que nesses 3 últimos capítulos, Josué é bem enfático nesse sentido. O Senhor, o Senhor, o Senhor. A intenção que imagino que ele tenha por isto é exatamente para mostrar que aquele povo é o povo da aliança. É o povo que foi resgatado pelo Senhor de modo poderoso. É o povo que recebeu as promessas e que estava vendo agora essas promessas sendo cumpridas. Não poderia perder isso de vista. Diferente de todos os outros deuses, o Senhor era fiel e estava cumprindo a sua palavra. Mas aí vemos no texto também um outro movimento, nesse sentido de repetição da palavra, que é a palavra serviço. Particularmente nesta porção que nós acabamos de ler, ela aparece mais vezes ainda. Não são as únicas, é bem verdade. Mas aqui temos esta ênfase posta, e mais uma vez vem a questão: por qual razão, então, Josué está enfatizando isto? E aqui nós podemos conjugar essas duas coisas. Primeiro, ele quer mostrar que existe um Senhor acima de tudo e todos, que é o Senhor desse povo. E a segunda questão é que ele quer enfatizar que este povo, que tem a Deus como Senhor, deve entender que a razão da sua existência é servir ao Senhor. E Deus, inspiradamente, faz com que Josué use uma palavra muito emblemática, que é exatamente a palavra que está posta quando Deus faz um pacto de obras com Adão no Éden, Gênesis capítulo 2. A palavra utilizada ali naquele texto de Gênesis é a mesma que está aqui nesse texto, que é a palavra que está relacionada a serviço.
Mas não somente isso. Quando Deus levanta a Moisés para resgatar o seu povo do Egito, temos uma outra coincidência, entre aspas, providência da parte do Senhor, com relação a essa palavra. Moisés vai à presença de Faraó e lá haveria de dizer a Faraó o seguinte: deixe o meu povo ir, pasmem, para que me sirva. E aí nós já sabemos a história que Faraó não quer deixar o povo ir, por várias vezes ele tenta impedir, mas finalmente o povo vai ao encontro do Senhor. Deus então ajuda aquele povo, ele é liberto do Egito, das garras daquele império terrível, e quando ele sai do Egito, o que ele vai fazer? Servir ao Senhor no deserto. Deus então mostra aquele povo como haveria de ser servido, e aí nós temos a construção do tabernáculo e todo o serviço de culto devidamente estabelecido. Com isso em mente, irmãos, nós precisamos ter aqui a noção de que quando o povo do Senhor foi criado no Éden, quando o povo do Senhor foi liberto, ali saindo do Egito, o que aquele povo deveria estar dedicado a fazer não era outra coisa senão o quê? Servir ao Senhor. E o que é interessante perceber é que esta mesma palavra, de acordo com as traduções que temos, também vai para o Novo Testamento e serviço ali está relacionado com o quê? Com culto. Então o povo do Senhor deve entender que há um só Deus e um só Deus que deve ser servido. Não é à toa, portanto, que Josué, depois de toda a sua história, ao lado de Moisés, depois assumindo a dianteira do povo, e agora chegando ao final da sua vida, as suas últimas palavras estão exatamente relacionadas a isso. Eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa, nós vamos o quê? Por que isso? Porque nós entendemos que há um só Deus, um só Senhor, que deve ser servido. Não há outro além dele. Mas aí nós esbarramos com a grande dificuldade. Por que que mesmo, muitas vezes, estando cientes disso, não há esse serviço tão dedicado? Por que que, estando cientes que há um só Deus, que há esse compromisso de servir, não vemos isso na vida de muitos de nós, quem sabe na nossa própria? Por quê? E eu quero mostrar à luz desse texto, portanto, Josué capítulo 24, 4 atitudes que nós precisamos ter para nos comprometermos com o Senhor, respondendo à graça dele na nossa vida, do modo mais adequado e esperado. Servir ao Senhor durante toda a nossa vida. A primeira coisa que o texto nos coloca, irmãos, é que todas as vezes que eu quero entender a necessidade, a importância, a relevância de servir ao Senhor, com essa dedicação com que Josué está fazendo aqui, é porque eu tenho que ter sempre a minha memória o que Deus é e fez por mim. A graça dele manifesta na minha vida e do meu povo. Eu preciso ter em mente que se não fosse a boa mão do Senhor sobre nós, nada seríamos e nada teríamos. E é exatamente isso que Josué faz. Por favor, volte seus olhos para o capítulo 24, versos de número 1 a 13. E eu queria que você observasse comigo duas coisas aqui muito importantes. A primeira delas é que todos os atos que são descritos aqui, são descritos como ações de Deus para o povo. Vamos observar isso. Por favor, acompanhe comigo. Verso 1. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, seus juízes, seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então, Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente, vossos pais Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates, e serviram, veja aí a palavra, serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito
com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitaste no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém os entreguei nas vossas mãos, e possuíste a sua terra, e os destruí de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zipó, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beó, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém, os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus. Agora observe bem essa frase final. E isto, não com a tua espada, e nem com o teu arco. Leiam, por favor, o verso 13. Dei-vos o que foi que esse povo fez para ter isso? O que foi que eles fizeram para receber uma terra, para vencer reis, para peregrinar 40 anos, para ocupar uma cidade, para comer, para ter animais expulsos? O que foi que eles fizeram? Nada. O que Josué está deixando muito claro através desse relato aqui, irmãos, é que tudo que eles têm naquele momento foi tão somente uma expressão da bondade, da graça, do poder de Deus para com o povo que não merecia nada. Testemunho disso, o próprio Josué foi ver a terra prometida com os espias. Alguns duvidaram, por conta disso pereceram no deserto, mas Josué estava ali. E lembra do seu testemunho à época? Olha, a terra é boa, o povo é difícil, mas se Deus prometeu que vai nos dar, Ele vai nos dar. E somente ele e Calebe assim permaneceram fiéis, porque creram que Deus era poderoso para fazer o que prometera. Sabe por que muitas vezes nós não respondemos com serviço ao Senhor? Porque não temos na memória o que Deus fez por nós. Você sabe de onde Deus te tirou? Você sabe o que Ele tem feito por ti? Quantos livramentos, quanta provisão. Parece, meus irmãos, que nós estamos tão envolvidos com as coisas desse mundo, com o nosso dia a dia, com a agitação que nos é comum, que nós não temos esse tempo de reflexão sobre essa ação graciosa de Deus na nossa vida. Para pararmos e vermos como Josué está dizendo aqui, não foi com a sua espada, não foi com o seu arco, não foi a força do seu braço, foi o Senhor que esteve à vossa frente. Ah, irmãos, se não fosse o Senhor conosco, há muito já teríamos perecido. Eu cheguei aqui nessa igreja e fiquei muito alegre de vê-los. E uma das coisas que vi, e louvo a Deus por isso, é a prosperidade dos irmãos. É evidente. Bendito seja Deus por isso. Mas cuidado. Não se esqueça de que foi Deus quem vos deu todas estas coisas. E Ele não deu isso tudo para que vocês sirvam ao próprio umbigo, mas a Ele. Lembrem-se da graça de Deus na sua vida. Tudo que Ele vier nos dar, tudo que Ele fizer em nós, é para Ele. É para Ele. Eu não posso esquecer disso, porque senão eu servirei a mim mesmo e não ao Senhor, e não poderei dizer como Josué, eu e a minha casa serviremos
ao Senhor. Sirvam a Deus. Para isso, tenham em mente a graça de Deus na sua vida. Mas há uma segunda coisa nesse texto que é um movimento bem interessante também. O que é que nós deveríamos fazer para ter esse serviço que expressa a compreensão da graça de Deus na nossa vida? Agora volte seus olhos, por favor, para os versos de número 14 a 25. E note comigo uma coisa muito importante e interessante aí. Olha só, me permita ler esta porção um pouco mais extensa. Agora, pois, ou seja, diante desta manifestação da graça de Deus, temei ao Senhor e servi com integridade e com o quê? Fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhi hoje a quem sirvais. Já li essa parte com os irmãos, vou ler agora a partir do 16. Então, olha a resposta do povo. Respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Ou seja, em face do que Deus é e fez por nós, longe de nós fazer isso. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio do quais passamos. O Senhor expulsou de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Que bom, não é? Estão conscientes. Só que Josué conhecia esse povo. Então, o que é que ele diz? Verso 19. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então Ele se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo, segunda vez que ele se dirige: somos testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos, e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito o quê? Meus irmãos, aqui está um segundo movimento importante que nós precisamos ter para servir ao Senhor. E eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Porque o povo ouve Josué, Josué diz a verdade, o povo dá uma resposta imediata, que é: vamos servir. Mas Josué, como eu disse, conhecia esse povo, diz: quer servir? Tudo bem, mas existe uma condição aqui. A primeira delas é: vocês não podem brincar com o Senhor, vocês não podem dizer que vão servir ao Senhor e depois abandoná-lo, não funciona desse modo. Vocês experimentarão as penalidades da aliança. Isso está em Deuteronômio 28, como também em Levítico capítulo 26. Não adianta brincar com o Senhor, dizer que vai fazer e não fazer. Deus não é menino. Mas existe uma outra questão aqui importante, e que nos leva a esse compromisso interior para que possamos dar essa resposta de serviço a Deus. É que Josué, de modo muito claro, diz assim: agora deitem fora os deuses que há no meio de vós e inclinem o coração a Deus. Meus irmãos, o serviço que devemos prestar ao Senhor deve fazer com que nós, a partir do nosso próprio coração, abandonemos toda e qualquer idolatria. Tudo aquilo que possa, porventura, nos afastar do Senhor e do seu serviço. Não é à toa, portanto, que a palavra de Josué está exatamente nesse sentido. Agora, é nesse momento, é imediato. Deitem fora os deuses estranhos e inclinem o coração ao Senhor. Porque ele sabia que o coração daquele povo estava inclinado longe do que havia sido proposto. E se você acha que isso não é verdade, é só lembrar o que acontece em Juízes.
E logo após a morte de Josué e daquela geração que o conheceu, o que é que acontece com o povo? Se inclina para outro lado. E aqui está um grande problema, irmãos, pelo qual nós não conseguimos servir ao Senhor integralmente. É porque não tratamos o nosso coração a ponto de termos um coração comprometido verdadeiramente e profundamente com o Senhor. Isso é muito sério, isso é profundo, e eu preciso parar para refletir sobre isso. Lembra, filho meu, onde está o teu coração, aí também estará o quê? O teu tesouro. Se o seu coração não estiver em Deus, você não servirá a Deus. Por quê? Porque não conseguiremos servir a Deus e as riquezas, ou qualquer outro Deus que tente tomar o seu lugar. Um dos impedimentos para a gente não servir a Deus integralmente é porque muitas vezes não há um comprometimento real, verdadeiro, a partir do nosso coração com o Senhor. Permita-se escrutinar pelo Senhor. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou abrindo mão da soberania de Deus. Eu estou dizendo que você precisa ter esse desejo voluntário, movido pela graça de Deus, para dizer: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você precisa parar e refletir, irmãos, como Josué levou essas pessoas a refletirem. A razão pela qual vocês não estão servindo a Deus como deveriam servir é porque o seu coração está comprometido com outras coisas e não com o Senhor. E você precisa fazer um pacto desse compromisso. E é isso que é feito, olhe bem. Verso de número 25, assim naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. E esse local é muito emblemático, né? Porque aqui foi exatamente aquela ocasião em que o Senhor Deus dá as tábuas da aliança, os compromissos são feitos, os pactos são assumidos, ou seja, trazendo à memória o compromisso de outrora, que deveria ser o compromisso do povo também naquela oportunidade. Por que nós não servimos a Deus? Porque muitas vezes nós não temos a memória que Deus fez por nós, e também não temos um coração inteiramente entregue a Ele para servi-lo. Provérbios 4, 23, por favor, abra sua Bíblia e veja comigo um texto que, ao meu ver, é especialmente importante nesta ocasião, particularmente nesta porção. Provérbios 4, 23. Eu vou ler a partir do verso de número 20 e peço que os irmãos leiam o 23, tá bom? Provérbios 4, vou ler a partir do 20, os irmãos leem o 23. Diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo, amém. Mas há uma terceira razão no texto, pela qual somos conduzidos a servir ao Senhor. Primeiro, trazer à memória a sua graça, que Ele fez por nós. Segundo, lembrar que esse compromisso deve ser de dentro, a partir do coração, que está comprometido com Deus. Mas o terceiro, por favor, está aí no verso de número 26, olhe comigo o que é dito. Josué escreveu estas palavras no livro da lei, tomou uma grande pedra, observe comigo, e a erigiu ali debaixo do carvalho que está em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. A terceira coisa que esse texto nos mostra, irmãos, é que nós precisamos de um testemunho da graça do Senhor.
Eu creio que toda a igreja, quando ela é construída, você tem uma pedra fundamental, né? Geralmente, dentro dessa pedra fundamental, você coloca um exemplar da Escritura, algum material que prove aquele dia em que está sendo realizado, geralmente um jornal com a data específica, assinatura das pessoas que estão ali. Ali é um testemunho de que aquele local foi erigido a partir da verdade do Senhor. Até uma instrução sobre isso. No nosso caso hoje aqui, quando nós olhamos para esse texto, Josué não está escrevendo uma nova palavra, mas ele está estabelecendo um marco de compromisso do povo com o Senhor, porque do Senhor para com o povo já existe. E aqui, particularmente hoje à noite, nós teremos uma dessas lembranças, a saber o que está diante de nós. Qual é? Quando eu olho para esta mesa, o que é que eu lembro? Alguém, Cristo, morreu por mim, por conta dos meus pecados, e derramou sangue precioso para que eu pudesse ser salvo, e fosse salvo. Mas vamos supor que aqui acontecesse pública profissão de fé e batismo. Então, mais uma vez, eu tenho um outro momento, dentro da comunidade da aliança, onde esse testemunho que eu assumi com o Senhor no dia do meu batismo, ou quem sabe no dia em que batizei os meus filhos, de que eu assumi um compromisso com o Senhor. Por isso que é tão importante, e é fonte de alimentação para nós, participar dos sacramentos. Porque cada vez que eles acontecem, nós não temos pedras, como está aqui em Josué, mas aquele povo tinha, quando passava por ali, via. Mas nós temos hoje os sacramentos deixados pelo Senhor, verdadeiros referenciais do compromisso de Deus com o seu povo e do seu povo com o seu Deus. Então, esse é um ponto que nós também precisamos parar para refletir, porque parece que muitas vezes nós nos esquecemos dos compromissos, dos juramentos e votos que fizemos ao Senhor. Hoje eu conversava com um irmão aqui, e dizia o seguinte, que quando a gente se torna membro da Igreja Presbiteriana, né, lá na Pissarreira, pelo menos a gente faz desse modo, a gente lê o artigo 14, parte dele, que são os direitos, né? Primeiro antes do que é ser membro, depois os direitos e os deveres dos membros. E um dos deveres dos membros é que os membros eles têm que participar regularmente das atividades da igreja, inclusive das assembleias. Lembram disso ou não? Com certeza, né? Pois bem, mas pasmem, irmãos. Tem gente que falta, e quando você liga, manda uma mensagem, ela ainda fica chateada com você. Eu conversava esses dias lá, não sei se Dani e Felipe estavam lá, que recentemente eu fui excluído por um irmão. Me deletaram. Foi uma experiência muito dolorosa para mim. Eu fiquei numa crise terrível. Preocupado com ele, não comigo, logicamente. Mas por quê? Porque ele não estava querendo ser lembrado do compromisso que ele assumiu diante do Senhor. Tem algo errado, irmãos. E não é com Deus. Não é com a sua palavra. Não é com a sua igreja. É conosco. Quando Josué está dizendo a esse povo, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, está ciente de que ele assumiu compromissos com Deus, os quais, logicamente, debaixo da graça de Deus, precisam ser cumpridos. Não é uma brincadeira. Não é algo que eu posso achar que hoje eu faço e amanhã, se eu tiver de bom humor, eu faço. Não. Não é à toa que isso foi formalizado. Foi erigido ali algo para que lembrasse o povo de que o nosso Deus tem compromisso conosco e nós, em resposta à sua graça, também precisamos ter compromisso com Ele. Deus não vai ter crise se nós o deixarmos, irmãos. Mas nós experimentaremos o que é estar longe da presença do Senhor e não é bom.
Então, por que muitas vezes nós não estamos comprometidos com o Senhor? Porque esquecemos que há um testemunho claro, evidente, de que nós precisamos ter zelo para com as coisas do nosso Deus. Compromisso. O que é dito aqui? Disse Josué ao povo, verso 27, eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, portanto será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso quê? Mentimos? Prometeu, usando a expressão, né, com o dedo cruzado, porque sabia que ia descumprir? Isso não cabe. Isso não procede. Eu fiz um compromisso com o Senhor de livre e espontânea vontade e consciência, e eu preciso depender da graça de Deus para cumpri-lo. Cumpra os seus compromissos. Sirva a Deus. Eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, por que muitas vezes não há comprometimento? Porque eu esqueci da graça. Porque eu esqueci que é uma questão do coração. E porque eu esqueci que há um compromisso firmado com Deus. A última razão que o texto nos apresenta está a partir do verso de número 29. Por favor, veja comigo. E é interessante, irmãos, que agora o texto se encaminha para 3 eventos bem distintos de morte, não é? Observe bem comigo. Verso 29. Depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 100 e quantos anos? Minha primeira pergunta, Deus cumpriu a palavra para com ele? Sim ou não? Cumpriu. Ele disse, eu vou dar a terra para você. E deu? Ele tomou posse. Deus foi fiel, não foi não? Pois bem, primeira morte. Segundo, sepultaram-no, verso número 30, na sua própria herança, em Timnate Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte de Gás. Serviu, pois, Israel ao Senhor nos dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram, por muito tempo, depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Agora observe bem que há um movimento peculiar aqui no texto. Segundo a morte que é relatada, os ossos de José, o que é que tem a ver Josué com José? Que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de... Então veja bem, com Josué, Deus disse, você vai ocupar a terra. Ele ocupou e morreu e foi enterrado na terra. José vai morrer e disse, olha, quando vocês saírem daqui, levem os meus ossos e sepultem na terra que Deus os dará. O que está acontecendo aqui? Exatamente o que José havia solicitado. Mas não para por aí. Veja agora o terceiro falecimento. Verso 33. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, pertencente a Finéias, seu filho, o qual lhe fora dado na região montanhosa de Efraim. Essa tribo também não recebeu promessa de herança, de terra como os outros, mas recebeu o fato de que haveria de também gozar da terra prometida. Então, nos 3 eventos, o que se observa aqui? A fidelidade de Deus para com a sua palavra. Tanto com Josué, com José e também com Eleazar, descendente de Arão. Meus queridos, eu preciso entender que a graça de Deus sempre triunfa. Mesmo depois de morto, o que Deus prometeu, Ele cumpre para com o seu povo. Josué morreu e experimentou a herança. José morreu e experimentou a herança. Descendente de Arão morreu e experimentou a herança. Deus foi fiel, como Ele é, no cumprimento da sua palavra, para com esses 3.
E isso deve ser um motivo, mais um, para nós, a fim de que entendamos que servir ao Senhor nunca é vão, pois mesmo depois da nossa morte, veremos o fruto desse serviço a um Deus tão gracioso. E aqui eu entendo, quando o apóstolo diz que quer pois vivamos ou morramos, somos de quem? Somos do Senhor. Não importa se eu vou estar vivo ou morto, o que importa é eu servir a Deus. Não importa se eu vou usufruir das bênçãos aqui ou adiante, não importa. O que importa é o seguinte, o meu compromisso com Deus. E aqui nós temos um tríplice testemunho, irmãos, de pessoas, homens, como nós o somos, é bem verdade, pecadores, carentes da mesma graça, alvos do favor do Senhor, que creram em Deus e que serviram ao Senhor integralmente, debaixo de grande dificuldade, mas mesmo depois de morto, eles experimentaram o favor de Deus. Aí vem a seguinte questão: eu não sei quanto a você, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Porque sempre valerá a pena servir a Deus. No Senhor, o nosso trabalho nunca será o quê? Vão. Agora, sabe qual é a grande bênção disso aqui? É saber que para além de Josué, para além de José, para além de Eleazar, ou de qualquer um de nós, há um que trabalhou por nós e que nos deu acesso não a essa terra física, mas a terra celeste, que veio ao mundo não para ser servido, mas para o quê? E servir de que modo? Dando a sua vida pelo seu povo. A prova disto está aqui diante de nós. Olhe para Cristo. Olhe para a sua pessoa e obra e veja, vale a pena servir a Deus? Certa feita, o indagaram dizendo: Senhor, come, não vai comer? Ele disse: olha, a minha comida e a minha bebida é o quê? É fazer a vontade de Deus e realizar a obra daquele que me enviou. Cristo entendeu que servir a Deus era melhor. E Ele fez isso com a sua própria vida. Que lição nós podemos tirar para a nossa vida disso aqui? A primeira delas: pare e pense. Sua vida tem sido uma vida de dedicação e serviço a Deus? É possível que você esteja fazendo muitas coisas úteis nesse mundo. Não duvide disso. Mas nenhuma será mais importante do que servir ao Senhor. Não saia daqui hoje sem pensar nisso. Senhor, eu tenho realmente dedicado a minha vida ao teu serviço. Tenho feito isso. Pense. Eu não deixo de pensar em um caso que nós temos no seminário. Tem um seminarista lá agora, pastor, que tem 6 filhos. 6 filhos, viu? Muito menina, não? E eu acho que vem mais, viu? Ele é um jovem, 34 anos. Sua esposa também muito jovem. Ele é um engenheiro, um excelente engenheiro, assim, de grandes obras. Obras realmente bem vultuosas. E ele largou a engenharia e foi para o seminário. E uma das coisas que o povo diz acerca dele é que ele é doido. Aí uma vez eu conversando com ele, eu perguntei: mas por que você fez isso? Ele disse: eu cansei de construir as coisas para o homem. Eu quero me dedicar, se Deus assim permitir, a construir, sendo o ajudador de Deus, edificando o seu reino. Talvez muitos pensem nisso. Pastor, então quer dizer que eu tenho que abandonar minha profissão? Não, não estou dizendo isso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que às vezes nossa visão está equivocada. Parece que a gente está construindo muitas coisas, mas não estamos edificando absolutamente nada para o reino de Deus. Sirva ao Senhor, não a si mesmo. A segunda coisa que eu queria que você pensasse:
Não há resposta mais adequada para aquele que foi alvo da graça de Deus, que entende o que Deus é e fez por ele, do que entregar-se inteiramente ao Senhor. De graça recebei, de graça dai. Recebi de graça. O que é que eu tenho que fazer? Responder essa graça dedicando-me ao quê? Ao serviço do Senhor. Então a minha vida, o que sou, o que tenho, precisa ser dedicado ao Senhor. E essa é uma dedicação que procede de um coração sincero, íntegro, que entende o que Deus fez por ele. Que assim seja contigo também. Pare e analise isso. Seu serviço a Deus é do coração? Seu corpo está aqui, sua mente lá fora? Onde de fato está o seu coração? Se ele estiver no Senhor, certamente ele será conduzido a servir ao Senhor. Mas finalmente, nada disso nos será possível, senão pelo serviço do nosso servo fiel, Jesus Cristo. Por mais que você se dedique, se entregue, dê tudo, a própria vida, mas se você fizer tudo isso fora de Cristo, não terá qualquer valor espiritual diante de Deus. Então, se nós queremos chegar ao Senhor e entregar esse serviço dedicado e íntegro, só há um caminho para fazê-lo: Jesus Cristo. Fora do serviço, da obra dele, da sua entrega integral, é impossível. Josué foi um tipo de Cristo. E nós precisamos andar na esteira dele e entender que somente por Jesus Cristo a nossa vida e o nosso serviço será aceito pelo Senhor. Fora dele, impossível. Lembremos do que ele mesmo disse: sem mim, nada podeis fazer. E ainda mais, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Que a nossa vida de serviço seja por imitação a Cristo e na plena dependência dele. Que ele, pois, nos abençoe. Amém. Amém.